también en Brasil, en esta región de Rio Grande do Sul, con la comunicación, pequenas produções e grandes identidades, caracterização e diferenciação das vinícolas boutique no enoturismo, impartida esta comunicación por Raquel Bondan de Lima, del Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Campus Bento Gonçalves. Olá, obrigada pela presença de todos. Muito prazer em estar aqui hoje fazendo parte desse encontro. E hoje eu trago um estudo que foi feito durante a realização do meu mestrado. O meu nome é Raquel, como disse Ravi, e eu represento aqui o Instituto Federal de Educação do Rio Grande do Sul, lá no sul do Brasil. O estudo, então, pequenas produções, grandes identidades, caracterização e diferenciação de vinícolas boutique. Vinícolas boutique e o enoturismo. Foi realizado em parceria com os meus orientadores, a professora Tatiane Perlin Cislag e o co-orientador Ronaldo Serpa da Rosa. Eu peço desculpas pela minha voz, mas o clima de Hierro me abraçou com força nesses últimos dias. Muito bem. O contexto geral do estudo se deu com nos últimos anos, a vitivinicultura brasileira tem passado por um processo importante de transformação, uma valorização dos vinhos nacionais e valorização da qualidade desses vinhos tem impactado no consumo desses vinhos. Porém, por outro lado, algumas modificações climáticas que vêm ocorrendo ao longo dos anos, e particularmente nos últimos 2 anos, têm impactado na produtividade e na qualidade da uva produzida. Dentro desses, além disso, por outro lado, o consumidor tem buscado, não somente, isso vem sido falado durante esse encontro, o consumidor tem valorizado cada vez mais atributos como a autenticidade, como a origem do produto, a sustentabilidade das empresas e também a experiência enoturística. Nesse contexto, então, se fortalece esse conceito das chamadas vinícolas boutique, como uma alternativa estratégica para a cadeia vitivinícola. O problema de pesquisa, então, utilizado para esse artigo, para a investigação, no caso, foi esse termo, apesar de ser crescentemente utilizado, ou comumente utilizado, ele não tem uma formalização na literatura, não existe, esse conceito não está gravado em lugar nenhum. Ele é comumente utilizado, mas é no dia a dia. Então, existem lacunas dentro da literatura, como eu menciono, e diferentes formas de materializar esse conceito de modelo de negócio, por assim dizer, na prática. Diante disso, então, a pergunta central do estudo é como se caracterizam estruturalmente, organizacional e estrategicamente essas empresas dentro da Serra Gaúcha, Brasil. O estudo foi realizado, então, nessa região específica de Bento Gonçalves. O objetivo geral era caracterizar essas vinícolas boutique e, dentro disso, identificar os atributos produtivos e estruturais, analisar o modelo de gestão, compreender as estratégias de diferenciação que essas empresas têm em relação às demais, e comparar a prática observada durante o estudo que foi feito a partir de entrevistas e a literatura existente. Então, o que são vinícolas boutique? Vinícolas boutique são empresas caracterizadas compreendidas dentro de um segmento diferenciado e se caracteriza por uma produção em pequena escala, por empresas familiares, não exclusivamente, mas majoritariamente. Tem uma ênfase em qualidade dos produtos e exclusividade, forte identidade territorial. Essas empresas observam muito o território, o terroir, onde elas estão localizadas, e as vendas são
predominantemente diretas ao consumidor. Essas empresas, praticamente todas elas, têm varejos nas localidades onde são comercializados os vinhos diretamente ao consumidor. Dentro disso, nós temos 4 dimensões principais que caracterizam essas empresas. 4 eixos estruturantes. A primeira seria a produção limitada, e essa limitação ela ocorre entre 20 e 120 mil litros de vinho por ano. Um controle estrito da vinificação, utilizando tecnologias e biotecnologia. Uma seleção criteriosa de matéria-prima e intervenção técnica. E comercialização direta e experiências. Essas empresas vendem mais do que vinho, experiências enoturísticas. Esses elementos eles não são isolados, eles atuam entre si para caracterizar essas empresas. O segundo é o terroir, identidade territorial. Tudo é ligado à autenticidade dos produtos. Algumas dessas empresas usam práticas artesanais, como petinat, como leveduras autóctones. Em alguns casos, utilizam também madeiras brasileiras. Algumas empresas utilizam essas diferenciações, não só o carvalho francês, como foi mencionado ontem numa das falas, num dos colóquios, mas a utilização também de madeiras brasileiras. E narrativas vinculadas à origem, tanto da família quanto desses lugares. A gestão familiar, como eu disse, ela não é exclusiva, mas é muito forte. Muitas vezes são empresas de jovens que se encontram na universidade e empreendem juntos. Mas são estruturas ágeis, elas são muito enxutas, têm decisões centralizadas, participação direta dos proprietários. Normalmente, o dono da empresa é o enólogo responsável. E tem um baixo nível de formalização estratégica em termos de gestão de negócio. Esse é algo que lhes falta bastante. Então, aqui existe um paradoxo, né, entre a flexibilidade da produção artesanal e de uma coisa mais artística e a necessidade de uma profissionalização da gestão. De uma maneira geral, o marketing e logística também é muito peculiar para essas empresas. Predominantemente, a parte boa, as vantagens são as vendas no lugar, direto ao consumidor, e, portanto, com uma margem de lucro maior. O enoturismo fortemente enraizado. Então, existe uma procura grande, é uma região turística forte. Clubes de vinho. É uma prática muito forte no Brasil, não tenho certeza se aqui, mas um clube de vinho onde determinados produtos dessas empresas são destinados aos assinantes desses clubes para experimentação. São vinhos exclusivos que são destinados a esses assinantes. E e-commerce, praticamente todas têm, mas exploram de uma maneira ainda muito incipiente. Os problemas disso é a gestão da logística, como são produções muito pequenas. A gestão dela é complicada. O Brasil é um lugar muito grande, é um país muito grande, e o mundo, por assim dizer, é muito maior. Então, dificilmente eles exportam e começam atendendo grandes mercados nacionais. O uso estratégico de ferramentas digitais ainda, como eu disse, é muito inicial, não existe muito uso de Big Data e tudo mais. Eles têm pouca visibilidade comercial, até mesmo porque têm volumes muito restritos e a distribuição é um pouquinho errática. Nesse modelo, então, o papel do enoturismo ele atua como diferencial estratégico, como ferramenta de construção de marca.
Então, as empresas usam o enoturismo muito fortemente como ferramenta de construção de marca, fidelização, pois o turista vai visitar as empresas e vai falar com o proprietário, com o enólogo, com a família. E uma ferramenta para gerir também valor simbólico, principalmente porque o turista vai conhecer a bodega, vai conhecer a terra onde a uva está sendo produzida. Isso reforça, então, a experiência de autenticidade e exclusividade que o enoturismo vem a gerar. Normalmente, essas empresas, como método de diferenciação, ferramentas de diferenciação, eles oferecem degustações personalizadas e utilizam outros produtos locais, como chocolates, queijos, junto a isso, ou taças especiais produzidas para aquelas regiões, contato direto com o enólogo e proprietário. Eles utilizam muito de storytelling, então eles contam uma história sobre a origem da vinícola, sobre o empreendedorismo dos jovens, sobre a história da família imigrante, né? Nós temos a imigração italiana muito forte naquela região. E experiências exclusivas, como produção do próprio vinho, que vai ser guardado pela vinícola, envasado e, anos depois, entregue para o turista que foi lá e elaborou o próprio vinho com o auxílio do enólogo. Então, essas são algumas estratégias que se utiliza dentro do enoturismo nessas vinícolas boutique. Muito bem, sobre a metodologia utilizada no estudo, foi feita uma fase preliminar, que, além da revisão de literatura, foi feita, então, entrevistas exploratórias com alguns especialistas, com proprietários de vinícolas boutique, com donos de e-commerce, pessoas que trabalham com o enoturismo. Depois disso, foi elaborada uma ferramenta de entrevista, uma entrevista semi-estruturada. E, a partir daí, uma fase descritiva e explicativa que se desenvolveu através do estudo de múltiplos casos. E uma fase final de interpretação e integração da teoria e das observações empíricas. Então, o desenho metodológico envolveu uma primeira investigação qualitativa, portanto, e um estudo de caso múltiplo. Esse caso empírico aconteceu dentro da Serra Gaúcha, no Vale dos Vinhedos, e muito próximo de Pinto Bandeira, uma região chamada Caminhos de Pedra. Nós vimos agora há pouco o estudo de Pinto Bandeira, é uma região que está também crescendo nisso. Foram analisadas 3 vinícolas boutique, e a compilação de dados foi feita a partir de entrevistas semi-estruturadas, análise documental das empresas, observação direta e análise de conteúdo a partir de Bardim. As convergências identificadas, então, a partir disso, nós temos, então, produção limitada e forte identidade territorial, gestão familiar e experiência como um fator diferenciador, e reconhecimento como vinícola boutique. As empresas se reconhecem como vinícola boutique. Há uma grande coerência com o que é observado na literatura. Porém, foram observadas, talvez, algumas distinções, como o grau de formalização estratégica, como eu mencionei, as empresas não têm muita formalização da gestão, é tudo muito de sensibilidade, vamos dizer assim, é muito empírico. Tem uma atitude em relação à inovação um pouco afastada, não buscam inovar tanto, apesar de tudo. E a estruturação da proposta de valor também é um pouco diferente do que se observa na literatura. É um conceito comum, só que a implantação dele é muito diferente para cada empresa. A partir, então, da integração disso, nós temos, então, alguns pontos que foram levantados diante disso tudo. O modelo está organizado em 4 dimensões interdependentes,
que é a produção limitada e o controle técnico rigoroso. Isso é comum a todas essas empresas. A gestão familiar centralizada não é total, mas em grande parte dos casos. Existe uma diferenciação a partir da autenticidade e exclusividade. São empresas muito enxutas e recebem os seus turistas pessoalmente. E a logística direta é crescente a digitalização, mas ainda muito pequena. Mas essa comercialização direta responde por um percentual muito grande do total de vendas dessas empresas. As contribuições do estudo, então. Nós avançamos em alguns conceitos em relação ao vinícolas boutique no Brasil. Há uma integração entre produção, gestão e enoturismo. Qualificação teórica do modelo boutique e indicação da necessidade de uma profissionalização gradual para que haja uma saúde do negócio, por assim dizer. Então, elas apresentam a escala produção reduzida, identidade fortemente local, alto valor simbólico e experiência como estratégia competitiva. Mais do que um simples modelo de produção, é um modelo de negócio cultural e de relação com o consumidor e com o território. Muito bem. Agradeço enormemente a oportunidade de apresentar aqui esse trabalho. Estou à disposição para qualquer dúvida e peço desculpas pela rapidez. Desculpe. Até mais.